Muito bem, boa noite. Boa noite. Primeiro, eu agradeço poder estar junto a vocês, aos dois padres aqui e à juventude que aí nos representam sempre nessas ações e desafiarmos dentro das temáticas diversas que vão propor aos jovens, entre elas hoje qual o papel e o espaço do jovem na igreja. Nós falávamos ante a jornada essa importância de que o jovem se compreenda como protagonista da nova civilização, protagonista da nova evangelização e protagonista desta igreja. Talvez aqueles que passaram por 1982 compreendam bem isso, o que significava para nós dizer protagonismo. Era um jovem de mudança, um jovem de transformação, era um jovem de ação. Hoje nós temos desafios novos dentro de tudo isso, que é não apenas ser um jovem de ação, mas é unir a oração e a ação. Ora é labora, para que possamos assim então fazer dessa igreja o verdadeiro ofício, a verdadeira cara, a sua verdadeira imagem. Creio que nós vamos assim ter desafios diversos, principalmente a vocês jovens e a nós sacerdotes. Estar dentro dessa nova sociedade, onde os valores que nós celebramos, os valores que nós temos como verdades, eles não são mais valores para o mundo. Hoje, quando falamos da sexualidade do jovem enquanto cristão para o mundo, é um desafio totalmente novo dizer que nós ainda mantemos as convicções, os valores, não antigos, mas verdadeiros. Quando falamos da família, enquanto a instituição formada por pai, mãe, filhos, e dentro desta constituição há sim respeito àquele que é maior e àquele que é o filho, saber o teu papel, ou seja, as definições de papel para nós enquanto cristãos, há um desafio em tudo isso, porque para a sociedade já não existe mais um referencial único de família, um modelo único de família ou um princípio inicial da família. Para isso, enquanto jovens, enquanto adultos, enquanto membros desta igreja, nós não vivemos dificuldades, mas falamos muito de paradigmas, ou seja, vivemos uma realidade de discursos diferentes, discursos não só inovadores, mas transformadores, e um discurso acessível. Fazer com que aquilo que é dimensão para nós seja acessível para o outro, não como uma imposição, não como um modo parece alienígena de se viver. Por isso, digo a vocês, jovens, com muita alegria, a gente quando encontra a juventude agindo e procurando fazer essa nova civilização acontecer a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que nos ensina a igreja e nos ensina também toda a história desta igreja, com certeza nos motiva muito e nos faz se unir. Como vejo aqui o Padre Samuel unido a vocês nesse trabalho, unido à comunidade nesse trabalho, procurando fazer com que esta igreja aqui na Vila São José seja uma igreja viva. Não desanime, não desanime, porque parece muitas vezes que nós estamos remando numa contramão. Diria, não parece, estamos na contramão da humanidade. E na contramão da humanidade, a única certeza que nós devemos ter sempre: quem nos conduz é Jesus, quem nos impulsiona é Jesus. E fazemos tudo isso porque queremos a salvação, a vida eterna. Queremos um dia estar ao lado do nosso Deus, onde Ele disse que preparou para nós várias moradas. Então temos que fazer aqui a sua vontade. Pelo mesmo diz na palavra: quem vai ter parte com Ele? Aquele que faz a vontade do seu Pai, ou a vontade do nosso Pai, a vontade do nosso Deus. Que assim seja, que aqui sejam então irmãos e irmãs que buscam fazer a vontade do Senhor. E por fim, nos poderes teve o judiciário, representado pelo advogado Dr. Carlos Alberto de Lorenzo, professor da FATEC e advogado e membro da OAB. Além desses, também tivemos o representante da sociedade civil, Luiz, que é do Programa Comunitário de Reconciliação, aqui popularmente chamado de Projeto. E um membro também representando a Pastoral da Família, pelo Alexandre. Fizemos algumas colocações para eles, fizemos uma apresentação básica de como é a realidade do jovem,
como que o jovem é tratado e destratado. Há algumas confusões em relação e até mesmo preconceitos contra a nossa juventude, né? E após essa exposição, houve a seguinte pergunta: o que vocês, poderes públicos, têm a oferecer à juventude? Primeiro, responde-nos, aqui tem algumas anotações, responde-nos o vereador, né, que ele contou um pouco sobre a sua vida de igreja e que também enfatizou muito a participação da juventude na igreja e na sociedade. Em resumo, ele quis dizer que o jovem ele tem que ser um agente transformado para ser um agente transformador da nossa sociedade. Em seguida, o Poder Executivo, de algumas colocações, ele contrariou aquilo que foi exposto sobre a educação dos jovens, né? Ele salientou que a educação ela não é prisioneira, ela não é carrasca, mas ela é libertadora, né? Também enfatizou os cursos de inclusão social como Pronatec, né, Programa Nacional do Ensino Técnico, o CELS, Centro de Educação Unificada, e alguns convênios entre empresas e escolas, como o CIE, que ele mencionou. Estava sendo pregado. Uma coisa que eu percebi: o jovem não vai na missa para assistir o sacrifício. E eles preparam, eles fazem. Quer dizer, tem retiro, eles promovem, fazem sua ajuda, estou aqui. Quer dizer, quando se apoia, quando se você não mover para o tempo, quando se fala diocese, quando a gente vai buscar força, a gente não consegue, porque a gente se anima. Você entendeu agora? Quer dizer, que nem aqui na igreja, nós igreja, mas infelizmente, quem a gente deveria botar a gente não tem esse apoio. Bom, minha pergunta é você. Bruno Cristiano, Ali nós temos que entender. E eu até pego o cristianismo e o islamismo, por exemplo, são na ritualidade deles, não são técnicos. Agora, o que nós fazemos nos encontros jovens, nos momentos de interação das pessoas? Educar com essas pessoas, que devem ser respeitadas, devem ser acolhidos com amizade sincera e, quando necessário, auxiliados com o sacramento da reconciliação. E por que cita a Igreja o sacramento da reconciliação no trato com essas pessoas? Porque a condição de alguém homossexual não faz da pessoa nem menos pessoa e nem alguém condenado ao inferno. Entretanto, os atos pecaminosos, sejam de homossexuais, sejam de heterossexuais, continuam sendo pecados. E como pecados, devem ser tratados. E aquilo que a nossa pregatória, que aprendeu da Sagrada Escritura, é chamado o pecado pelo nome. Embora a nossa cultura hoje em dia tende a dizer e equiparar e nivelar às vezes as condutas, dizendo tudo é possível, entretanto nós não podemos nos esquecer do encontro com Jesus e os pecadores. Há sempre a acolhida, há sempre a misericórdia, há sempre o perdão. Entretanto, há sempre também vai e não queres mais. Dizer acolher, tratar com misericórdia, não significa jogar água benta no pecado.
seria um serviço prestado a essas pessoas e nem seria um serviço prestado a ninguém. E aquilo que revelado foi mudar, nós não podemos. Entretanto, essa conversa de que a igreja discrimina nunca o fez. Quando, só para que vocês tenham noção, em Roma, quando ainda o Papa era rei, o último Papa rei foi São Pio IX, Beato Pio IX. Eram os estados pontifícios em que o Papa, ao mesmo tempo, era chefe não só do que hoje é o Vaticano, mas do meio da Itália, um grande território. E havia para este pecado, que era considerado crime, como em alguns países, deveriam legislar também sobre isso, a pena para quem fosse considerado culpado disso, vocês sabem o que era? A pena de morte. Sabem quantas vezes essa pena foi aplicada? Nenhuma. Porque uma coisa é condenar o pecado, outra coisa é considerar o pecado. Aqui na paróquia tem homossexuais. Aqui na paróquia tem adúlteros. Aqui na paróquia tem gente que tem uma vida, do ponto de vista cristão, nem um pouquinho recomendado. Mas e daí? O que nos diferencia sempre do estar na igreja em relação àqueles que não querem saber da igreja é que muitos deles acham, e infelizmente muitos cristãos acham, que nós somos santos. E eu alerto sempre vocês para isso, é exatamente o contrário. O fato de cá estarmos é a afirmação de que nós somos pecadores e de que necessitamos sempre da misericórdia divina. Mas isto não significa que nós não devamos nos esforçar para a santidade. E com relação à santidade, há sempre duas coisas a serem consideradas. Pelo batismo, nós fomos feitos santos e salvos. É uma santidade no nosso ser. Outra coisa é a santidade moral. Outra coisa são os nossos atos, que nem sempre correspondem ao que nós somos. E por isso São João diz: somos filhos de Deus, mas o que nós somos ainda não se manifestou. Isto significa que é um caminho sempre a ser percorrido. Ora, ao tratar e lidar com essas pessoas, nunca deve ser preconceito, abandono, grosseria, falta de educação, mas fazê-la enxergar que aquilo que nos propõe a fé é aquilo que deve ser buscado. Caso contrário, todas as situações pecaminosas, também elas deveriam ser ditas: ah, está tudo bem, não se preocupa não. Quando que aquilo que nos propõe Jesus Cristo é sede santos. Nós não podemos cair num discurso politicamente correto de uma verdadeira maldição. Uma verdadeira maldição, porque fere a verdade. E cito George Orwell, um escritor americano, ele diz uma coisa muito importante. Numa época de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. E aquilo que nos disse o Papa, todos os jovens sejam revolucionários, é nesse sentido. É o remar contra a corrente, é o afirmar aquilo que nós devemos ser, estamos lutando para ser. O que não